Avante, galera do Palmeiras Raiz. Hoje a gente vai reagir ao que falou o pessoal do Band Esportes sobre a vitória do Palmeiras 2-0 contra o Bolívar. Quando surge Verdão, bora lá. Muito boa noite para você ligado aqui na tela do Band Esportes. O esporte agora está na área, com até agora brasileiros felizes nas Copas. Todos venceram seus confrontos, resta saber os confrontos de mais tarde, mas por enquanto todo mundo feliz para assistir o esporte agora comigo e com o Leonardo James. E aí, Léo? Tudo bem? Uma boa noite para você e para todo mundo. Vamos começar com o primeiro time, porque o Palmeiras venceu mais uma, o Palmeiras tem moral, então mantém Libertadores. Palmeiras, Léo, definiu a partida logo aos 10 minutos do primeiro tempo, porque o gol sai antes dos 10 minutos do primeiro gol marcado pelo Murilo. E o segundo gol é marcado pelo Facundo Torres. Bela partida do Palmeiras, que agora segue 100% no campeonato. E ninguém mais passa, Léo. O Palmeiras se garantiu com o jogo, com a campanha, a melhor campanha da Libertadores. Ninguém pode passar o Palmeiras e o Palmeiras pode dar o luxo de poupar na última rodada. Hein? Pois é. No jogo adiantado a gente já conseguiu garantir isso daí. Não foi a exibição O mais microfone do cara tá falhando, não é problema nosso aqui do Palmeiras Raiz. Vamos continuar falando do Palmeiras, que venceu mais uma, era importante vencer, joga em casa. Volta suas forças para o Brasileirão. Nesse fim de semana tem uma partida contra o Bragantino. Daqui a pouco a gente vai projetar esse duelo com o Bragantino, que virou ali um duelo com pelas primeiras posições do Palmeiras. Mas hoje o palmeirense só tem motivo para comemorar. Vitória, jogo importante do Piquerez, mais uma bela atuação. Ontem eu e o Léo trazíamos aqui como que o Palmeiras entraria em campo, quais seriam seus titulares. Mas não tem problema, o Abel mesclou o time novamente, o Fux foi titular, não teve problema. Marcos Rocha volta a jogar como titular, volta importante do capitão do Palmeiras, que pode ser também o Gustavo Gomes. E do outro lado, o Piquerez fazendo um belo lançamento para o Murilo fazer o primeiro gol, né, Léo? Mais um jogo importante do Piquerez. Mais um jogo importante do Piquerez, mais uma boa atuação do Palmeiras, que não teve a atuação mais espetacular deste ano, nem dessa edição da Libertadores. Me parecia que o Palmeiras queria o apito final desde que o árbitro apitou para o começo do jogo, né? E o Palmeiras gostaria que o jogo acabasse. Acho que controlou bem a partida, muitos momentos sem a bola até. Aí entregou para o Bolívar, para que o Bolívar, com pouca criatividade, só a partir de cruzamentos para a área, tentasse ameaçar o gol do Everton. Teve um gol anulado do lado do Palmeiras, um gol anulado também do lado do Bolívar. O gol do Palmeiras, para mim, bem anulado na jogada, mas era mais uma oportunidade que o Palmeiras poderia ter marcado um gol a mais dentro do jogo. Acho que foi mais ou menos por aí a atuação do Palmeiras hoje. Entregou a bola para o seu adversário, sabia da fragilidade, que não seria agredido, conseguiu descansar mesmo sem a bola, e no momento que tinha a bola, às vezes o Palmeiras descansava também. Porque não foi aquele Palmeiras que optou muito pela transição, recuperava e acelerava rápido, não. O Palmeiras cadenciava um pouquinho mais. Jogo importante para o Rafael Veiga também, teve meia hora no duelo de hoje, teve mais minutos do que vinha tendo nos últimos jogos, e o Palmeiras me parece muito bem coordenado nesse sentido. O Abel vai dosando a quantidade de carga de cada jogador e limpando aquele departamento médico do Palmeiras. Então, se o Veiga estava por lá, o Maurício estava por lá, hoje o Maurício jogou 60 e poucos minutos, ele saiu justamente para a entrada do Rafael Veiga e assim por diante. Felipe Anderson foi titular durante boa parte do jogo, o Mike entrou no final para fazer aquela dobra com o Marcos Rocha. Você citou o capitão do Palmeiras, volta importante também, para dar até um descanso também para o Giai, que vinha de uma boa sequência de jogos, boas atuações, mas o Marcos Rocha é muito importante para o grupo todo do Palmeiras. Ponto curioso de hoje, o Murilo atuando como zagueiro do lado direito. A minha expectativa era de que ele fosse o zagueiro do lado esquerdo, o Fux do lado direito, por mais que com o Gustavo Gomes, o Fux já vinha jogando do lado esquerdo e o Gomes do lado direito. Eu achei que o Abel fosse inverter, mas hoje ele colocou o Murilo pelo lado direito e mantendo o Bruno Fux por este lado esquerdo. Nem parece que o Estevão não jogou, que não precisou do talento do Estevão. Esse time é muito maduro e preparado. Para falar sobre essa troca do Bruno Fux e do Murilo, colocar o Murilo para jogar pela direita.
Isso já é pensando no Mundial, tá? Eu vejo isso pensando que o, o Abel vai querer o Gustavo Gomes atuando na esquerda no Mundial. Pro, pro, porque os times que nós vamos pegar, tanto o Porto quanto o Inter Miami, eles têm um ataque que não é tão móvel, quer dizer, o Inter Miami menos. É, e colocando o Murilo lá pela direita, dá para fazer o Murilo colar no Suárez, fazer com que o Suárez não jogue, sabe? E Gustavo Gomes fica nessa sobra para ir entre Messi e Suárez. É claro, vai ter alguém ali fazendo um terceiro zagueiro. Nós bem conhecemos o Abel, muito provavelmente vai ser o Giai. Pode ser também lá pelo outro lado o Piquerez, pode ser que seja o Piquerez também para colar ali no Messi, quando o Messi tenta ir mais para a ponta. Hoje o Estevão descansou, até porque a sequência é importante para o Palmeiras. Com certeza, é também importante preservar o menino em algum momento, né? Dar oportunidade para outros jogadores. O elenco do Palmeiras é grande, então o fato de não ter o Estevão hoje fez com que o Felipe Anderson fosse titular do lado direito e o Maurício como esse meia de ligação, e a primeira opção de banco fosse o Veiga. Outro garoto que teve uma oportunidade hoje e que já vinha um tempo sem atuar foi o Luigi, que entrou, jogou meia hora, entrou junto com o Veiga no duelo contra o Bolívar. Também é importante que o Abel rode e coloque esses meninos na rotação. São meninos talentosos, o Luigi, claro que não tem um potencial igual ao do Estevão, mas para a composição de elenco são peças importantes para ganhar até rodagem numa competição específica como a Libertadores. Importante a atuação do Luigi hoje também. Vamos com a tela com as mudanças que o Abel fez ao longo da partida. Ele começou com Everton, Marcos Rocha, Fux, Murilo e Piquerez. No meio-campo, o Rios com Emi Martínez e o Maurício. Lá na frente, o Felipe Anderson, o Facundo Torres e o Vitor Roque. Terminou com o Vanderlan na lateral esquerda, até para o Piquerez também descansar um pouquinho. Meio-campo trocou o Maurício pelo Veiga e no ataque ele trocou as três peças, deixou todo mundo mais fresco. O Facundo, a gente adiantou aqui ontem que ele voltaria ao time titular e voltou. O Léo jogou muito bem hoje, fez 2 gols, um anulado, como você falou, mas foi bem. Foi um ótimo jogo do Facundo de novo, até um jogador um pouco subestimado, que não tem o mesmo brilho, o mesmo encantamento que gera um Estevão. Também não tem a mesma qualidade técnica, mas é um cara muito importante que tem sido muito útil para esse Palmeiras do Abel nesse primeiro semestre. Já falei sobre isso algumas vezes aqui. Nenhum dos meias do Palmeiras se sente mais confortável pelo lado esquerdo. O Felipe Anderson gosta mais do lado direito, o Estevão gosta de jogar de 10 ou pelo lado direito. O Facundo também é um jogador que prefere o lado direito. Mas neste momento da temporada, até por uma carência, digamos, naquela posição, ou pelo Paulinho ter demorado um pouquinho mais a estar bem fisicamente, o Facundo tem quebrado um galho, entre aspas, e jogado muito bem, se adaptou bem a essa posição. Ele faz muito aquele movimento de vir para dentro e abrir o corredor para o Piquerez passar. O lateral uruguaio é um lateral de muita passagem, de chegada no fundo. Então, acho que isso tira o melhor do Piquerez, sem que o Facundo consiga perder algumas de suas qualidades. Entre elas, esse jogo entre linhas que ele tem, a capacidade de passe, assistência, remate para o gol, chegada na área, enfim, tem se mostrado uma peça muito útil para o elenco do Palmeiras. A escolha na dobra da lateral ali, voltando, né, com os dois à disposição. Mais para manutenção do jogo, é no jogo tranquilo, o Palmeiras não precisava mais se expor tanto? Não atuou. O Mike e Marcos Rocha não atuaram juntos nem por 10 minutos. O Mike entrou com uns 37, 38 minutos do segundo tempo, mais para conter a questão dos cruzamentos para a área, que era a única arma que o Bolívar tinha a seu favor no duelo de hoje. Tentar alçar a bola na área defendida pelo Everton e numa bola cabeceada, tentar uma bola rebatida, tentar criar suas oportunidades, até conseguiu um gol que acabou sendo anulado, mas eu acho que foi uma boa atuação do Palmeiras hoje com o Vitor Roque de 9, e para mim o Vitor Roque sofreu uma penalidade máxima não marcada pela arbitragem hoje. O
O Vitor Roque estava numa sequência super positiva, 3 jogos, Mas 3 foi gols, culpa do Vitor fez uma Roque boa também, partida que aquele também gol hoje. onde ele Próximo jogo do sofreu Palmeiras pênalti, também é em não pode casa. perder. Pelo amor de Tranquilo, Deus, porque agora não tem importa na se frente vencer, dele se e perder ou se goleiro. empatar, tem a melhor campanha, tem o primeiro lugar do grupo e é mais uma foi oportunidade bizarro, para o tão Abel bizarro quanto testar aquele ou primeiro gol que projetar ele- o Super Mundial. Ele Mas aí perdeu no Campeonato Brasileiro há uns todo jogos ponto atrás, é né, no bem-vindo, Ah, não. especialmente contra o Gol Bragantino, que bizarro, faz uma ótima bizarro largada de de Campeonato de Brasileiro. perder. É difícil a Hoje ele gente dizer que o repetiu isso. Bragantino será candidato ao título e que brigará pelos mesmos objetivos do Palmeiras ao longo dessa temporada de 2025, mas no momento é fato que o Bragantino briga por posições próximas às do Palmeiras. Então é importante também vencer esse duelo contra uma equipe que exige muito fisicamente do seu adversário, o caso do Bragantino, que faz uma boa pressão na saída de bola, que faz com que você tenha que ter elementos na sua saída, uma variação possível. Então acho que é sempre útil quando um treinador pode preservar os seus principais jogadores já tendo alcançado seus objetivos. É muito diferente de quando um time já está eliminado daquela determinada Exato. competição e o técnico acaba preservando porque ele já não tem mais nada para colher dali e dali não sai mais nada. Não, no caso do Palmeiras, o Palmeiras já é o primeiro colocado e nesse caso até optou por preservar alguns jogadores. Outros permaneceram entre os 11, por exemplo. Hoje, Emi Martínez e Richard Rios foram os 2 volantes titulares do Palmeiras, são os titulares do Abel com maior frequência e permaneceram em campo durante os 90 minutos. Será que no final de semana o Abel vai trocar? É uma posição que exige bastante da parte física do jogador. Também o Estevão deve voltar para esse duelo, como você falou. Ninguém esperava que ia ser um confronto, falando de Palmeiras e Bragantino, um confronto pelas primeiras posições e acabou virando um confronto direto. Vai dar até para a gente medir como que o Bragantino está preparado ou se realmente é uma fase boa. Acabou virando um confronto direto. Vai dar até para a gente medir como que o Bragantino está preparado ou se realmente é uma fase boa. Acho que não consegui uma outra oportunidade. Acho que o Veiga já teria tido mais minutos, teria jogado com mais frequência, voltado já a ser um titular de fato no Palmeiras. Como agora a situação está muito mais confortável, o Abel tem 2, 3 opções para aquela posição, ele consegue ir dosando a carga do Veiga jogo a jogo para que ele tenha o melhor retorno possível. E está muito mais confortável. O Abel tem 2, 3 opções para aquela posição, ele consegue ir dosando a carga do Veiga jogo a jogo para que ele tenha o melhor retorno possível. E a cada dia que passa, uma possível lesão vai tirar o jogador lesionado do Super Mundial de Clubes ou da Copa do Mundo de Clubes. Então é necessário você trabalhar ao máximo para evitar esse tipo de problema. Claro que numa dividida, numa chegada atrasada ou num jogador que cometa uma falta mais forte, você pode acabar perdendo um jogador por lesão, mas acho que a comissão técnica do Palmeiras vem fazendo bem esse trabalho, conseguindo colocar uma equipe sempre forte, bem arrumada, mas também preservando os atletas na hora certa, dosando a quantidade de minutos para não estourar ninguém. A gente tem visto um 4-3-3 mais vezes do que qualquer outro sistema de jogo do Abel. Com o Paulinho, a gente já conversou aqui algumas vezes que ele, de fato, não é um ponta. Talvez o Abel tenha que mudar um pouco nesse time. Tem problema? Vai mudar muito? Não muda muito? Não, mais como dupla do que como um ponta? Acho que não muda tanto, até porque essa configuração do 4-3-3 é mais um ponto de partida do que propriamente como o Palmeiras se comporta com a bola. Isso varia bastante, mas geralmente o Palmeiras tenta uma saída de 3 com 2 volantes e 5 homens de mais chegada na frente. Geralmente o mecanismo do lado esquerdo, que seria o do Paulinho, é o ponta vir para dentro, no caso o Facundo Torres, e abrir o corredor para o Piquerez passar. E aí isso, independentemente de ser o Facundo ou o Paulinho, e saindo da ponta esquerda para dentro, eu acho que você consegue explorar o que o Paulinho tem de melhor. São jogadores diferentes, eu vejo o Facundo atuando mais pelo lado direito. Nesse caso, mais como um meia e o Paulinho mais como um atacante, um jogador com capacidade de 1 para 1, de tirar um jogador da jogada, de um poder de decisão individual maior do que o Facundo nesse sentido. Quando o Facundo, para mim, é mais um passador, um jogador inteligente para entrar na área, ocupar o espaço certo. Isso muda um pouquinho a dinâmica, mas eu acho que o Palmeiras vai obter essa dinâmica com o passar do tempo, à medida que o Paulinho também conseguir ser titular com maior frequência. Eu acho que ele já entrou num outro estágio em relação ao que ele estava logo depois da lesão, tanto é que já foi titular do Palmeiras. Vamos ver o que o Marcos Rocha falou depois da partida. Todas as Libertadores que a gente disputou, a gente teve esse objetivo de terminar em primeiro, fazer a melhor campanha para decidir dentro de casa.
com o apoio do nosso torcedor. Feliz, mais uma vez, por essa conquista. É mérito coletivo, então, parabenizar a todos. Não tem muito o que falar da campanha do Palmeiras, Léo. Brilhante. O Abel claramente já aprendeu a jogar essa competição. Desde que o Abel chega no Palmeiras, o Palmeiras... E é o seguinte, se você gosta do Abel, se inscreve e dá like aí, tá bom? Começou a ser muito mais respeitado na competição, tem um olhar e os outros têm um outro olhar para o Palmeiras. É o melhor time que ele tem, mais fácil, acho que ele já sofreu muito mais com menos. É só esperar para ver se esse time vai oscilar em algum momento ou vai manter a temporada assim. Acho difícil não oscilar, mas ao mesmo tempo acho é difícil ver esse time falhar, ou se falhar um, tem outros 5. Falhar pode acontecer num campeonato por mata-mata, como é a Copa Libertadores. Se você tiver uma exibição ruim, já era. Você está fora. Você vai ter um placar muito dilatado contra e aí vai ser muito difícil reverter. Mas é difícil que o Palmeiras entre para um jogo de Libertadores mal preparado ou despreparado. É difícil você dizer que o plano de jogo do Abel estava completamente errado e que o Palmeiras estava desarrumado no campo. Isso vale tanto para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores. O Palmeiras ganha todos os jogos? Evidentemente que não, mas tem certos jogos que o Palmeiras joga mal? Sim, mas dificilmente é por conta do que o seu treinador pensou para aquele duelo, para o que ele tem de ideia para determinada partida. Então, acho que é mais ou menos por aí. É um Palmeiras que vai ser muito forte nesse torneio, como você disse. É um time que sabe jogar a competição, que soube também utilizar a fase de grupos, às vezes não com força máxima, mas consegue poupar, porque tem um elenco muito forte. Para mim, o melhor da era Abel Ferreira. Vamos com o destaque do jogo com o SofaScore. O Everton, nota 8, 90 minutos jogados, 4 defesas, um chute, uma defesa em chutes na área, 0,7 gols evitados, uma saída certa, 2 bolas aéreas afastadas e 5 de 9 passes longos certos. O goleiro do Palmeiras não fez defesas tão complicadas como ele geralmente faz, Léo, mas foi uma partida consistente. Eu acho que isso diz muito também do que, como foi a atuação do Palmeiras hoje. Nenhum jogador se destacou individualmente. Gostei do jogo do Facundo, acho que o Maurício fez uma atuação até certo ponto interessante, mas não foi aquela atuação exuberante do ponto de vista coletivo nem individual. Faz com que o seu goleiro acabe se destacando um pouquinho mais. Richard Rios e Emi Martínez não fizeram um jogo ruim, mas também não foi aquela partida para você falar, não, esse cara aqui foi o destaque do Palmeiras. O próprio Vitor Roque, até pouco acionado ou menos do que poderia ser se esse jogo, se o Palmeiras precisasse muito desse resultado ou se não tivesse construído a vitória logo no início. Então ele poderia ter recebido mais bola na profundidade, algo que o Palmeiras usou pouco, esse jogo de contra-ataque, quando dava a bola ao Bolívar e o Bolívar acelerava, perdia a posse, o Palmeiras tinha um time do outro lado um tanto quanto desarrumado, mas às vezes optava por cadenciar um pouquinho mais, se preservar, sabendo que no final de semana tem um compromisso difícil pelo Campeonato Brasileiro. Até isso, acho que o Abel consegue impregnar na mente dos jogadores, de que a sequência é importante. Vou dar um pique aqui ou consigo segurar e esperar um pouquinho, porque no final de semana eu tenho algo mais importante do que isso que estou disputando no momento. Não preciso gastar a minha energia toda aqui para a bateria do final de semana estar descarregada. O Abel gosta muito dessa história da bateria descarregada, que os jogadores dificilmente estão com a bateria 100%. No caso do Palmeiras, eu acho que com o rodízio que tem sido feito, especialmente nos últimos jogos, essa bateria está bem carregada, está lá para 80%, 90%. Você falou como ele consegue controlar os jogadores e até o ímpeto. E até a prova, como você entra num jogo desse, já garantido como líder, já garantido na próxima fase, e mesmo assim você corre atrás para fazer 2 gols, você tem fome ali, porque o Palmeiras podia muito bem entrar hoje mole, qualquer hora que a gente ganha o jogo, e você não vê essa postura no time do Abel. Ao mesmo tempo que você falou que eles sabem até onde eles podem correr e não precisa exagerar, eles sabem também que eles têm que entrar, fazer o resultado e aí depois a gente conversa. Acho que isso é um dos grandes méritos, porque esses times, vamos pegar um time aqui, já estou classificado, vou jogar mole, vou jogar tranquilo. Sem perder o foco, né? O Palmeiras está sempre focado naquele objetivo que ele tem para aquele duelo específico, nas missões que o Abel deve traçar jogo a jogo, naquilo que ele fala na preleção para os jogadores, nos objetivos para cada partida, né? O Palmeiras é um time muito consciente quando entra em campo para jogar, independentemente da competição, do lugar ou do adversário que tenha pela frente. Grupo do Palmeiras, o Palmeiras está tranquilo, mas vamos avaliar os outros participantes.
Palmeiras tem 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias, 7 saldo de gols, 7 gols de saldo. Cerro Porteño tem 7 pontos, 2 vitórias. O Sporting Cristal tem 4 pontos, 1 vitória. E o Bolívar tem 3 pontos e 1 vitória. É o pior do grupo. Ontem o Sporting Cristal perdeu para o Cerro. Deve classificar o Cerro, Léo, é isso? A expectativa é essa para a última rodada, mas acho que ainda tem muita bola para rolar. O Palmeiras está tranquilaço nesse grupo aí, já tem a primeira colocação do grupo, a primeira colocação geral, agora é esperar por esse segundo colocado da mesma chave do Palmeiras. Quem também conseguiu respirar um pouquinho mais aliviado? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí quem assistiu. Dá um like, curte, compartilha, faz o que tem que fazer aí, toca a sineta. Muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo.